Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início a mais uma lição do primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Lição que será ministrada no dia 18 de janeiro. Essa lição que tem por tema O Pai enviou o Filho. Texto áureo da nossa lição está em 1 João, capítulo 4, versículo de número 9, que diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Verdade prática, o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Glória a Deus! Leitura bíblica em classe. João, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Logo após 1 João, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Logo após Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo de número 6. Meu professor, para que a sua aula se torne uma aula mais dinâmica, peça para que a leitura bíblica em classe seja feita sempre um após o outro. Assim, a sua aula, além de ser mais dinâmica, ela já começa sendo mais participativa. E não se esqueça de fazer o acompanhamento da leitura bíblica diária, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo você tenha mais subsídios bíblicos para aplicar ao decorrer da sua aula. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Porque assim fazendo, você vai estar apoiando esse projeto, vai estar abençoando sua vida e vai estar abençoando a sua classe. Deixe o like, deixe o comentário e compartilhe com mais alguém. Vem comigo! Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, sul da Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. A nossa lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo de compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus Pai. Segundo objetivo é o objetivo de reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. Meu professor, a nossa lição de número 3, ela tem um tema central, e esse tema central ele é dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição diz: o envio do Filho e o amor do Pai. Esse primeiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o amor incondicional do Pai. Segundo, a iniciativa soberana de Deus. Terceiro, o envio do Filho e a Trindade. Segundo tópico da nossa lição tem por título o Filho e a plenitude dos tempos. Esse segundo subtópico também é dividido em 3 subtemas. Primeiro, a preparação histórica e religiosa. Segundo, o filho nascido sob a lei. Terceiro, a adoção de filhos. Terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição diz: a Trindade no plano da salvação. Esse terceiro tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, a vontade do Pai realizada pelo Filho. Segundo, a mediação exclusiva do Filho. Terceiro, a aplicação da salvação pelo Espírito. Meus irmãos, a fé cristã, ela não começa na necessidade do homem, começa no propósito eterno de Deus. Antes que houvesse queda, pecado ou clamor humano, já existia no coração do Pai um plano perfeito de redenção.
A Escritura nos revela que o Pai é quem envia o Filho, e esse envio não é um improviso histórico, mas a expressão suprema do amor trinitário. A Bíblia diz em João capítulo 3, e o versículo de número 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Observe que o texto não diz que Deus reagiu ao mundo, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo e por isso o enviou. O envio do Filho revela que a salvação nasce na iniciativa soberana do Pai e é manifesta a perfeita unidade da Trindade na obra da redenção. Em 1 João, capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo aprofunda essa verdade ao declarar: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nessa lição, aprenderemos que o envio do Filho não apenas revela o amor do Pai, mas também acontece no tempo exato, segundo o plano de Deus, e culmina na obra completa da Trindade. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica os benefícios da salvação em nosso coração. Primeiro tópico da nossa lição, que diz o envio do Filho e o amor do Pai. O envio de Jesus Cristo revela um amor que não depende da resposta humana e nem do merecimento. A Bíblia deixa claro que Deus amou antes de o homem se arrepender. Meu professor, o amor de Jesus Cristo revela um amor que não depende da resposta humana, nem de merecimento. A Bíblia deixa claro que Deus amou antes de o homem se arrepender, mudar ou buscar. Trata-se do amor ágape, amor sacrificial e absoluto. Jesus declara que o Pai não enviou o Filho para condenar, mas para salvar. Isso revela que o movimento da salvação parte de Deus em direção ao homem e não ao contrário. Por isso, a Bíblia diz em João capítulo 3 e o verso de número 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia também diz em Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso, meu professor, é interessante você esclarecer para a classe que o amor de Deus não é resposta ao arrependimento humano, mas o arrependimento é resposta ao amor de Deus. Aleluia! Meu Deus, é forte demais, irmão. O amor de Deus não é resposta ao arrependimento humano. É muito pelo contrário. É o arrependimento humano que é resposta ao amor de Deus. Meu professor, a Escritura afirma que a salvação foi planejada antes da fundação do mundo. O envio do Filho não acontece por preensão da história, mas por decisão soberana de Deus. O Pai toma a iniciativa porque o plano da redenção sempre esteve em seu coração. João ele é categórico ao afirmar que o amor não começa no homem, mas em Deus. A cruz é a prova histórica de uma decisão eterna. 1 João, capítulo 4, versículo de número 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia também diz, em Efésios, capítulo 1, e o versículo 4, versículo 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A iniciativa da salvação, ela é divina. O homem é alcançado pela graça e não autor dela. E é interessante você esclarecer para a classe que essa verdade destrói o orgulho espiritual
e fortalece a gratidão cristã. Não fomos salvos porque buscamos a Deus, mas porque Deus nos buscou primeiro. Isso nos chama a viver em humildade, dependência e adoração sincera. O Pai quem enviou o Filho. Segundo tópico da nossa lição, o Filho e a plenitude dos tempos. Meu irmão, o envio do Filho acontece no tempo determinado por Deus, segundo um plano eterno, sábio e perfeitamente executado. Por isso, a vinda de Cristo não foi um acontecimento aleatório da história. A Escritura afirma que Deus determinou o momento exato em que o Filho seria enviado. Esse tempo é chamado de plenitude dos tempos, quando todas as condições estavam preparadas para a manifestação do Salvador. O domínio romano havia estabelecido estradas, rotas comerciais, cultura grega, difundindo o grego koiné, e no contexto judaico havia uma intensa expectativa messiânica. Tudo isso revela a mão soberana de Deus conduzindo a história. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4, que, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Atos, capítulo 17, versículo de número 26, a Bíblia diz: e de um só fez todas a geração dos homens, determinando os tempos já dantes ordenados os limites da sua habitação. Deus governa a história. O tempo da salvação não é um fruto do acaso, mas do governo soberano do Pai. Meu amigo, meu professor, ao afirmar que Cristo nasceu sob a lei, a Escritura ensina que ele assumiu plenamente a condição humana e se submeteu às exigências da lei mosaica. Jesus não apenas ensinou a lei, mas cumpriu perfeitamente, vivendo sem pecado. Essa obediência era necessária para que ele se tornasse o sacrifício perfeito, capaz de redimir os que estavam debaixo da lei. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sem pecado. Mateus, capítulo 5, versículo de número 17, a Bíblia diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. É interessante você esclarecer para a classe que Cristo é o único que cumpriu plenamente a lei e, por isso, pôde assumir o lugar de um pecador. Meu professor, a obra de Cristo vai além do perdão dos pecados. Por meio dele, os salvos são introduzidos em um novo relacionamento com Deus, a adoção. E isso significa que deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ser filhos com acesso, intimidade e herança. O Espírito Santo confirma essa realidade no coração do crente, levando a clamar Abba, Pai. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 5 ao 6, para que remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo de número 12, a Bíblia diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A salvação nos tira da escravidão do pecado e nos coloca na família de Deus. E eu e você fazemos parte dessa família para a honra e glória do nome dele. E é por isso que nos chamamos de irmãos, porque fazemos parte de uma única família. Aleluia, glória a Deus. Por isso, meu professor, se Cristo veio no tempo certo e cumpriu perfeitamente, podemos confiar que Deus continua governando o tempo da nossa vida. Nada estará fora do controle do Pai, nem mesmo os atrasos aparentes. Terceiro tópico da nossa lição, a Trindade no plano da salvação. A salvação é uma obra una e harmoniosa
do Deus triuno. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. A salvação é uma obra una e harmoniosa do Deus triuno. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Meu amigo, o envio do Filho ao mundo teve um propósito muito claro: cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Jesus não veio para agir de forma independente, mas em total submissão. Sua obediência foi plena, voluntária e culminou no sacrifício da cruz. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo revelam a perfeita harmonia entre o Pai e o Filho no plano da redenção. Em João, capítulo 6, o versículo 38, a Bíblia diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em Romanos, capítulo 5, o verso de número 19, a Bíblia diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Meu professor, a Escritura afirma de maneira clara que não há outro caminho de acesso ao Pai senão por meio do Filho. Cristo é o único mediador, porque ele é a revelação perfeita do Pai e o único que satisfez plenamente a justiça divina. Qualquer tentativa de salvação fora de Cristo nega o coração do Evangelho. João, capítulo 14, versículo de número 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Salvação está em Cristo e passa por Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 5, a Bíblia diz: porque há um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso, meu amigo, a exclusividade de Cristo não é intolerância, é fidelidade e revelação bíblica. Olha só que interessante e que forte isso aqui. A obra da salvação, ela seria incompleta sem a atuação do Espírito Santo. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar eficazmente a redenção ao coração humano. É o Espírito quem convence do pecado, regenera, santifica e preserva o crente na fé. Além disso, o Espírito glorifica o Filho e revela a verdade de Deus ao coração do salvo. A Bíblia diz em João, capítulo 16, o versículo de número 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Por isso, é interessante você abrir aí cerca de 3 a 4 a 5 minutos no máximo e trazer um esclarecimento para a classe que sem o Espírito Santo não há conversão verdadeira nem vida cristã autêntica. Meu professor, sem o Espírito Santo não há conversão verdadeira e nem vida cristã autêntica. Meu professor, a salvação não é esforço humano, mas obra completa da Trindade. Isso nos chama a viver em dependência, santidade e gratidão ao Deus que planejou, executou e aplicou a redenção. Em conclusão, ao estudarmos o envio do Filho, aprendemos que a salvação não nasce do esforço humano, mas do propósito eterno do Deus triuno. O Pai, movido por amor, enviou o Filho. O Filho, em obediência perfeita, cumpriu a vontade do Pai. E o Espírito Santo aplica essa obra ao coração do homem. A Escritura resume essa verdade ao afirmar em Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais
em Cristo. Portanto, a salvação não é apenas um evento do passado, mas uma realidade viva que nos chama à fé, à gratidão e à adoração. Que não sejamos apenas conhecedores da doutrina, mas participantes da graça, vivendo como filhos que reconhecem e glorificam o Deus que nos salvou. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa o like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixe um comentário, porque assim fazendo você vai estar apoiando esse projeto.